Fala galera do canal, estamos aqui novamente hoje com um conteúdo muito importante para a galera que está iniciando no Powerlift. Primeiros erros que os vários atletas que estão iniciando cometem em competição. A gente vai fazer um vídeo aqui com algumas dicas, algumas correções, para a galera chegar já na competição já mais sabendo o que pode e o que não pode fazer, entendeu? Siga o nosso canal, compartilha, dê seu like, dá aquela moral pra gente aí. E estamos elaborando vários conteúdos aí bacana, dá aquela moral pra gente. Primeira dica que a gente vai dar aqui hoje é sobre a periodização. Todo atleta de powerlift deve seguir uma periodização voltada para o powerlift para tentar melhorar o agachamento, supino e o terra. A periodização não envolve só peso. Então a periodização envolve muita técnica, desenvolver o movimento da melhor maneira possível ali para o cara não precisar fazer tanta força, várias variações para corrigir os movimentos, ver o que precisa auxiliar, o que não precisa para ter essa melhora. Então a periodização é um primeiro fator muito importante para o atleta. Se o cara não tem um treinador, conseguir um treinador, se não tem condição de um treinador, estudar, procurar, que hoje tem muito material, a gente mesmo aqui posta várias coisas, e corre atrás, que a periodização vai ser um dos primeiros itens mais importantes. Se eu tivesse tido periodização 2 que eu iniciei, com certeza hoje eu acredito que seria outro atleta com um nível acima ainda. Então eu fiz muita coisa errada quando eu comecei, porque não existia isso. Então hoje o atleta que está iniciando, primeira dica seria periodização. Segunda dica que a gente vai dar aqui é sobre auxiliares de powerlift. Auxiliares de powerlift seriam exercícios de musculação que vão auxiliar no powerlift. Dando um exemplo, o cara agachou. O que ele vai fazer de auxiliar? Ele vai fazer um leg, uma extensora. São auxiliares, são exercícios que você vai fazer leve, só para trabalhar a musculatura, e dependendo da fase da periodização. Então, no início de uma periodização, dá para fazer exercício de pernas, de peito, de costas, completo, como se fosse uma musculação, não tão pesado, igual o cara que treina só musculação. E quando chega na reta final da periodização, a gente tira esses auxiliares e deixa só os básicos. Então, lembrando que os exercícios auxiliares seria auxiliares, não é exercício pesado que você vai lá e destrói tudo, porque depois pode afetar no treinamento de powerlift. Auxiliares para o supino, eu gosto de fazer exercício de costas, de dorsais, tríceps e ombro. Para o levantamento terra, a gente faz exercício de ombro, desenvolvimento de ombro, faz puxada, remada, tudo para exercício de levantamento terra. O agachamento seria extensora, flexora, leg. Eu gosto de exercício mais leve e básico. A terceira dica, que é muito importante, o atleta que vai competir pela primeira vez, ele precisa ler as regras gerais do campeonato, como que funciona, como que é toda a metodologia de um campeonato. O que ele pode usar, o que ele não pode usar, quais são as comandas do agacho, as comandas do supino, comanda do levantamento terra, que camiseta que ele pode pôr por baixo, que cueca que pode ser usada, quais as faixas que podem ser usadas, munhequeira, o cinto, o cara já ir todo preparado para uma competição, chegar lá e não ter surpresa. Então o iniciante que já faz todo esse estudo antes do que precisa para ser um atleta, lê o regulamento, lê as regras, ele chega muito mais bem preparado, comete muito menos erros, porque já veio preparado, já estudou, já sabe as regras, já sabe o que deve usar. Se você não conseguir ler as regras, não entender, é só você procurar alguém da própria federação, algum atleta, e todo mundo consegue fazer essa ajuda, essa troca aí para favorecer a primeira competição do atleta. Quarta dica é sobre alimentação e hidratação do atleta no dia da competição. O atleta que vai competir, ele não deve fazer nada diferente do que ele está acostumado. Dando exemplo, se ele come arroz, frango e ovo, tentar comer no mesmo dia da competição o arroz, frango e o ovo. Não inventar de comer besteira, alguma coisa, chocolate, energético, muita coisa. Isso pode afetar o resultado do cara. Muito estimulante, energético, pré-treino, tudo ser dosado do jeito que você já está acostumado a fazer no treino. Então essa é uma dica muito importante, porque muita gente chega no dia, fica muito eufórico, começa a entupir de suplemento, de energético, come coisas que não
que não estão acostumados, e isso faz o estômago ficar pesado e o atleta não consegue ter um desempenho legal. Isso seria uma dica bastante importante. Quinta dica, as pedidas para o campeonato. O atleta iniciante, primeira coisa ele deve pensar que muitos atletas iniciantes não conhecem o monolift, não conhecem o supino nem o terra. Terra conhece, né? Mas não conhece o equipamento do levantamento terra, a barra. Então, a primeira coisa que o cara deve pensar é a primeira pedida dele deveria ser um peso que ele consegue fazer 3 repetições em cada um dos movimentos. Por quê? Seria uma pedida de confiança. Como ele nunca competiu, ele não conhece as regras, não conhece como que funciona, o nervosismo dele numa competição. A partir que você fez a primeira pedida, entrou no jogo, a segunda já pode chegar no seu máximo e a terceira arriscar um pouco mais. Isso depende do atleta, mas uma dica para quem está iniciando seria essa. Fazer a primeira pedida, cargas que você consegue fazer 3 repetições, sozinho. Porque aí com certeza você vai garantir a primeira e entra no campeonato. Porque é muito triste o cara que vai competir a primeira vez, acontece muito. Ele faz, dando exemplo, 200 quilos no treinamento e ele chega no dia da competição, ele sai de 200 e não consegue finalizar nenhuma. Por quê? Mudou o maquinário, mudou a barra, nervosismo, juiz. Então seria o ideal o cara fazer 3 repetições sozinha, seria uma carga confiante dele sair que não teria erro. Então, essa dica é muito importante para o cara que está iniciando. Lembrando que a primeira pedida do campeonato não ganha campeonato. O campeonato vai girar em torno das 9 pedidas que você tem. E tem um aquecimento também que o cara vai aquecer. Dá para ele ver pelo aquecimento como que está fluindo. Sentiu que está muito pesado? Diminui. Entendeu? Tem que ter humildade. Está pesado? Diminui para não ter erro. Porque tá pesado lá atrás. Você pode ter certeza que na frente vai ficar mais pesado ainda. Entendeu? Nervosismo, muita gente. Então, essa dica das pedidas aí é bem interessante para o cara que está iniciando. Ele ter bastante noção do que ele está fazendo e entrar bem concentrado, com calma, que um peso que ele já está acostumado a fazer 3 repetições fácil. Sexta dica, preço de um atleta iniciante para começar a sua primeira competição. Primeira coisa que ele vai gastar que é obrigatório é um singlet, que é um macaquinho de lycra. Custa em média de R$200. Então, é algo que não é muito caro e vai durar o resto da vida, se o cara cuidar ele bem cuidado. Segunda coisa que ele precisa, não é obrigado, mas ajuda demais na competição, seria um cinto. O cinto, a média, mais ou menos uns R$500 a R$600. O cinturão dura eterno, é de couro, ele não acaba. Outra coisa que ajuda, não é obrigatório, seria a munhequeira. Média de R$120. Outra coisa que é obrigatório, mas é muito barato, é o meião. É coisa de R$40. Um meião para fazer o levantamento terra. Sapato, pode ser um All-Star, pode ser um de jogar bola. Agora o cara que já tem condição pode comprar uma sapatilha. A sapatilha de Power Elite vai gastar em torno mais ou menos de R$800 a R$1.500. Uma sapatilha boa. E a faixa de joelho não é obrigatório. Mas uma faixa de joelho hoje em média de R$250 a R$350. Tem uma faixa boa nesse preço, que funciona bem. Então, de início, o atleta ele conseguiria competir por R$700, ele conseguiria entrar na primeira competição. E com ao longo do tempo fazer o reinvestimento de uma faixa, de uma munhequeira, o que fosse precisando. O atleta vai gastar em média numa competição com a viagem, alimentação, ele vai gastar em média, as inscrições em média de R$200, uma inscrição. Hospedagem, uma média de uns R$400. E vamos pôr mais R$300 de alimentação. A viagem é muito independente, cada atleta é de uma região. Mas se o cara for de ônibus aí, uma passagem de ônibus de R$120, R$130. Então, mais ou menos, uma primeira competição de início aí, o cara vai desembolsar de viagem a competição uns R$1.000. Acredito que R$1.000 dá pra ele ir, voltar e competir. E de início para competir, uns R$700 um singlet e um cinturão. E com o passar do tempo, ele vai investir numa faixa de joelho, uma sapatilha, uma munhequeira. Aí depende de cada atleta. Finalizamos mais um vídeo aqui educativo de dicas para atletas iniciantes. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha, ajuda a gente lá, dá aquela moral. Use o meu cupom no gsuplementos.com, cupom Johnny no ciclopl.com.br. Lá tem todos os equipamentos de powerlift que você precisar.
Dá aquela moral lá, curta, compartilha, deixa seu like e ajuda a gente aí. Valeu! Yeah.